Olá, amigos! É hora do painel da Escola Sabatina da 3ABN. Estamos estudando o amor e a justiça de Deus. Estamos na lição número 5, a ira do amor divino. Se você não tem uma lição, convidamos você a visitar 3abnsabbathschoolpanel.com e lá na aba à direita você pode obter um trimestral gratuitamente ou pode visitar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima. Junte-se a nós no estudo desta semana. Bem-vindo ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Esta é uma lição emocionante. Lição número 5, a ira do amor divino. E nós incentivamos você para que fique conosco. Temos uma lição empolgante e inspiradora para compartilhar com você. Temos a família da Escola Sabatina 3ABN, que vamos apresentar em um momento. Mas primeiro, quero te contar como você pode obter um guia de estudo. Você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com e lá você verá um lugar, um link onde você pode baixar o guia de estudos gratuitamente ou incentivamos você a visitar sua igreja adventista do sétimo dia local e eles irão ajudá-lo a conseguir um. Agora, estou feliz em lhe dizer que você pode obter as notas que preparamos com muita oração e orientação do Senhor. Agora também queremos que você saiba que nem sempre compartilhamos tudo, não podemos, devido ao tempo limitado, compartilhar tudo que colocamos em nossas anotações, então você receberá informações adicionais que esperamos e oramos que sejam úteis em seu estudo. E agora estou pronto para apresentar o painel. Pastor James Rafferty, à minha esquerda. É bom estar aqui, John. Tenho a lição de segunda-feira que se intitula Deus é lento ao irar-se. Amém. Isso é verdade. Irmã Jill Morricone, bem-vinda. Muito obrigado, Pastor Johnny. Eu tenho terça-feira indignação justa. Amém. Irmã Shelley Quinn. Eu gosto de chamá-la de Lady Quinn. Obrigado, Johnny. É um prazer estar aqui. A lição de quarta-feira é Deus não aflige de bom grado. Amém. E o pastor John Lomakang está conosco. E eu tenho quinta-feira, trazendo de volta para o lado positivo. Mostre Amém. compaixão. Obrigado. Agora gostaríamos de ir ao Senhor em oração e eu gostaria de pedir ao pastor Lomakang se você poderia nos ajudar, por favor. Ok. Gracioso Pai, é sempre uma bênção e uma alegria poder compartilhar como grupo esta lição da Escola Sabatina. E ao abrirmos nossos corações hoje, Pai, rogamos que o Teu Espírito Santo se aproxime de nós. Fala conosco. Que as nossas anotações façam sentido, que o que escrevemos no papel seja escrito em nossos corações e mentes. E pedimos o mesmo para aqueles que estiverem assistindo e ouvindo o programa, e que a glória que lhe pertence seja refletida de volta para você. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Lomakang. Estamos prontos para começar com o texto para memorizar que vou ler para vocês. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou suas iniquidades e não os destruiu. Sim, muitas vezes ele desviou sua ira e não despertou toda a sua fúria. Esta é uma imagem de Deus. No entanto, estamos falando sobre a ira do amor divino, e é um amor que se expressa até mesmo na ira. E temos que olhar para isso, como você verá, quando discutirmos a lição desta semana. Então, eu leio para você agora a lição. Diz que alguns afirmam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira e que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas há apenas um Deus, e ele é revelado como o mesmo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É o mesmo Deus. Assim, existem diferentes circunstâncias e Deus reage de acordo com as circunstâncias. Mas em tudo isso, o amor, a misericórdia e a graça de Deus são mostrados. A ira de Deus é sempre a sua resposta justa e amorosa contra o mal e a injustiça. E ao olharmos em volta neste mundo, veremos que há muita injustiça. A lição de domingo é intitulada Entristecido pelo mal. O Deus da Bíblia ama a justiça e odeia o mal. E Ele está trabalhando conosco para que também amemos a justiça e odiemos o mal. Amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. O pecado e o mal, portanto, provocam Deus para expressar sua paixão, expressar sua indignação justa, sua raiva e sua ira de uma maneira misericordiosa.
No Salmo 78, há muitas coisas que nos ajudam a ver como o povo de Israel, seu povo mencionado no Antigo Testamento, o povo de Israel, como eles reagiram às coisas que Deus lhes disse. Repare como está escrito no Salmo 78, versículo 1. Ouve, ó meu povo, a minha lei. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábola. Pronunciarei enigmas antigos que nós ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram, não os esconderemos de seus filhos, contando à geração futura os louvores do Senhor e sua força e suas obras maravilhosas que ele fez. Este é um Deus de misericórdia e esperança. Note por que isso é contado, vamos para o versículo 6. Para que a geração futura os conheça, as crianças que nascerão, para que se levantem e os declarem a seus filhos, para que coloquem sua esperança em Deus e não esqueçam as obras de Deus, mas guardem seus mandamentos, agora lembrem-se de que as coisas que aconteceram com eles são para nossa advertência. O versículo 8 diz, e não sejam como seus pais, uma geração teimosa e rebelde. Agora, o Salmo 78 começa a detalhar algumas das coisas que o povo de Israel fez. Vamos para o versículo 10. Eles não guardaram a aliança de Deus e esqueceram suas obras. Desculpe, eles não guardaram o pacto de Deus, recusaram-se a andar na sua lei e esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas que lhes tinha mostrado. Ele fez coisas maravilhosas à vista dos pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Ele dividiu o mar e fez com que passassem, e fez a água ficar em pé como um monte. Também os guiou durante o dia com as nuvens, e toda a noite com a luz do fogo. E agora passamos ao versículo 16. Ele também trouxe riachos da rocha e fez a água descer como rios. Quando estavam com sede, Deus providenciou água. Quando estavam com fome, Deus providenciou comida. Mas observe o versículo 17. Mas ainda pecaram mais contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, e tentaram Deus em seus corações, pedindo a comida do seu desejo. Sim, eles falaram contra Deus. Eles disseram, pode Deus preparar uma mesa no deserto? E claro que ele fez. Deus forneceu comida para eles dia após dia. Deus estava tentando guiar o povo de Israel para ser uma luz para as nações ao redor e realmente para o mundo inteiro. E Deus foi paciente com eles como é paciente conosco. No entanto, no versículo 32, temos que pular alguns deles por causa do tempo. Apesar disso, eles ainda pecaram e não acreditaram em suas obras maravilhosas. Portanto, seus dias ele consumiu em futilidade e seus anseios em medo. Agora, lemos novamente o versículo 38. Versículo 38. Espere um minuto, virei a página muito cedo, mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou a iniquidade deles e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não inflamou toda a sua cólera. Este é o tipo de Deus que está se aproximando de você e se aproximando de mim, dizendo, eu te amo, veja o que eu já fiz por você. E realmente, Deus faz coisas por nós todos os dias. Eu li a lição. De acordo com a Bíblia, amor e justiça estão entrelaçados. A raiva divina é a resposta adequada do amor contra o mal, porque o mal sempre fere alguém que Deus ama. Pode ser você ou pode ser outra pessoa. Não há nenhum caso nas Escrituras, ouça com atenção, onde Deus é arbitrariamente ou injustamente irado ou furioso. Algumas pessoas imaginam Deus esperando uma oportunidade para lançar um raio sobre você. E elas imaginam Deus como um Deus apenas esperando um momento de deslize para que ele possa te punir. Mas a Bíblia nos diz, ele é um Deus de amor e quer fazer o bem para você. É por isso que no Salmos 34, como já disse em outras ocasiões, está escrito, prove e vejam que Deus é bom. Isso está no Salmos 34, versículo 8. Agora, vou para Isaías, capítulo 9.
Em Isaías, capítulo 9, começando no versículo 12, isso é dito várias vezes no capítulo 9 de Isaías. Observe como Deus reage. Vou ler vários versículos lá, mas observe a maneira como Deus reage mesmo contra o mal. Os sírios à frente e os filisteus atrás. E eles devorarão Israel com a boca aberta. Apesar de tudo isso, sua raiva não se afastou, mas sua mão ainda está estendida. Aqui vemos uma imagem de que Deus, por causa dos pecados de Israel, por causa de sua rebelião, ele tem que deixar outras nações entrarem e dominá-los. E Deus usa outras nações para puni-los, mas mesmo nesse castigo, diz que sua mão ainda está estendida, implorando para que se arrependam. Veja o versículo 17, Isaías 9, 17. Portanto, o Senhor não terá alegria nos seus jovens, nem terá misericórdia dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e malfeitores, e toda a boca fala tolices. Por tudo isso, sua ira não se afastou, mas sua mão ainda está estendida. Olhem para o versículo 21. Manassés, Efraim e Efraim, Manassés. E juntos estarão contra Judá. Por tudo isso, a sua ira não se desvia, mas a sua mão está estendida ainda. Mais um versículo, em Isaías capítulo 10, versículo 4. Sem mim, eles se curvarão sob os prisioneiros e cairão sob os mortos. Apesar de tudo isso, sua ira não se afastou, mas sua mão ainda está estendida. É assim que Deus é. Embora ele demore a punir, ele deve punir por causa da injustiça. Ele deve punir por causa da rebelião. Mas nisso, ele está tentando nos ajudar a entender que o mal não é bom. Ele causa dor, ele causa sofrimento, e ele está estendendo sua mão dizendo: arrependa-se, venha para mim. Cure o seu desvio. Eu vou ajudar você. Eu vou libertá-lo. Lendo novamente a lição. E enquanto o povo de Deus repetidamente o abandonou e traiu ao longo dos séculos, Deus continuou a conceder compaixão além de todas as expectativas razoáveis. Olhe para Neemias, capítulo 9, versículos 7 a 33. Não iremos lá por questão de tempo. E diz, assim demonstrando a profundidade insondável de sua longa compaixão e amor misericordioso. De fato, de acordo com o Salmo 78, 38, Deus, como já lemos, ele é cheio de compaixão e perdoou suas iniquidades e não os destruiu. E é assim que Deus é. Então, eu incentivo você a considerar a grande misericórdia e amor de Deus por cada um de nós. Então, nesta lição, você ouvirá muitas coisas maravilhosas onde Deus precisa agir. Deus tem que revelar sua ira, revelar sua justiça divina. Deixe as pessoas saberem que você está indo no caminho errado. Você está indo por um caminho de destruição e ele apela a elas repetidamente. Quando você olha para o livro de Juízes, verá que ao passar de um capítulo para outro, diz: e, às vezes, você lerá referências como esta. E eles fizeram mais mal do que o rei diante dele, e, novamente, Deus está enviando profetas, enviando mensageiros a eles para que se afastem do mal e se voltem para Deus com todo o coração, mesmo sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus amoroso. Eles se voltaram para ídolos, ainda assim Deus continuou a apelar a eles, assim como continua a apelar a nós hoje. E mesmo nesta lição da Escola Sabatina, ele está apelando para aqueles que precisam entender que é hora de se arrepender e voltar ao Senhor com todo o coração. Obrigado, Pastor Johnny. Essas são muitas boas reflexões. Pensando sobre isso, apenas construindo sobre isso, vamos analisar a lição de segunda-feira de que Deus é lento para se irar. E a lição destaca aqui que Deus fica irado com o mal porque Deus é amor. E Deus é tão compassivo e misericordioso que um profeta bíblico até repreendeu Deus por ser misericordioso demais. E esse é o profeta Jonas. Vamos olhar a história de Jonas e refletir sobre a reação de Jonas ao perdão compassivo de Deus aos ninivitas em Jonas, capítulo 4, versículos 1 a 4. E vamos perguntar o que isso nos diz sobre Jonas e o que nos diz sobre Deus.
Vamos começar aqui no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou muito irritado. E ele orou ao Senhor e disse: Eu te suplico, ó Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava no meu país? Por isso fugi para Tarsis. Você sabe, Deus havia pedido a Jonas para ir a Nínive e clamar contra Nínive. E Jonas disse: Não, acho que Deus, ele está dizendo aqui, acho que ele é muito misericordioso e gracioso para realmente, você sabe, destruir os ninivitas. Vou para Tarsis, mas eventualmente Deus o trouxe de volta através de uma série de situações incríveis. E ele voltou a Nínive e proclamou a mensagem que Deus lhe deu. E então Jonas diz: Eu sabia que tu eras gracioso, Deus gracioso. Eu sabia que eras misericordioso. Eu sabia que eras lento para a ira, de grande bondade e que te arrependes do mal. Portanto, agora, ó Senhor, toma, eu te suplico a minha vida de mim, pois é melhor para mim morrer do que viver. Então disse o Senhor: Fazes bem em estar irado? Por que Jonas estava zangado, né? Jonas estava zangado porque estava mais preocupado com sua reputação como profeta, ou seja, se era um verdadeiro profeta ou um falso profeta, já que sua profecia havia falhado, do que com os ninivitas, né? As milhares de almas que estavam em Nínive, que Deus estava poupando porque realmente se arrependeram com a mensagem de Jonas. Assim, a reação de Jonas à misericórdia de Deus é reveladora de duas formas principais. Primeiro, mostra a própria dureza de coração de Jonas. Ele odiava tanto os assírios pelo que eles fizeram a Israel e a outras pessoas e nações, que ele não queria que Deus lhes mostrasse misericórdia. E precisamos ser realmente cuidadosos, porque podemos ver o mal e a maldade neste mundo e o que está acontecendo. Líderes. E nós podemos chegar ao mesmo tipo de conclusões, você sabe, é hora de Deus simplesmente apagá-los do mapa. E podemos fechar a porta para a misericórdia, para uma atitude misericordiosa, graciosa em relação aos nossos líderes. Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 2 que devemos orar pelos nossos líderes, nossos presidentes e todos aqueles que estão em autoridade. Portanto, esta é uma grande lição para nós. Precisamos ter cuidado para nos proteger da mesma atitude. Por mais compreensível que seja, de todas as pessoas que recebem a graça de Deus, o periódico continua dizendo: devemos reconhecer quão imerecida é a graça e assim estar dispostos a estender graça aos outros. E o trimestral diz isto. Em segundo lugar, a reação de Jonas reforça quão central é a compaixão e a graça de Deus para o seu caráter. Deus é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e abundante em bondade amorosa. Jonas sabia que o Senhor desistiria de trazer julgamento contra Nínive. Deus lida de maneira justa e misericordiosa com todos os povos e nações. A profecia falhada de Jonas é melhor entendida como uma constatação de que o amor supera a profecia, e essa verdade bíblica deixou Jonas irritado. Jonas estava irado porque seria considerado por alguns como um falso profeta, e ainda assim, Deus era o autor da profecia e ele estava disposto a correr esse risco. A Bíblia diz que Deus é amor em 1 João capítulo 4, versículo 8, e a Bíblia também diz que o amor, isto é, que Deus tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que o amor nunca falha, mas onde há profecias, elas falharão. E isso é 1 Coríntios 13, 7 e 8. E eu amo essa explicação porque vemos aqui que o amor supera a profecia. O amor nunca falha. A profecia pode falhar. Agora, o apóstolo Paulo, eu acho, está falando sobre a inspiração de Deus e ele está explicando por que esta profecia dada a Jonas por Deus, 40 dias e Nínive será destruída, falhou. Agora, só para o caso de alguém tentar dizer que Deus não disse que Nínive não seria destruída, vamos olhar para o texto. Jonas capítulo 3, versículos 1 a 4. Jonas é finalmente vomitado pela baleia, pelo peixe, e ele está indo para Nínive, e a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a pregação que eu te ordenei. Então Jonas se levantou e foi a Nínive conforme a palavra do Senhor. A pregação que te ordenei, a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade grande, de 3 dias de jornada, e Jonas começou a entrar na cidade no primeiro dia de jornada, e ele clamou: Isto é o que Deus ordenou que ele dissesse. Esta é a profecia, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Então é isso. Isso nos ajuda a entender por que ainda estamos aqui no planeta Terra hoje. Não é que Deus tenha dado falsas profecias ou falsas mensagens, fazendo com que seus profetas pareçam falsos profetas, mas sim que a Bíblia diz que a razão pela qual todas as coisas continuam como eram desde o início, desde que nossos pais adormeceram, segundo Pedro capítulo 3 diz, é porque Deus Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e sejam salvos. O amor supera a profecia, né? Eu acredito que já deveríamos ter estado no reino há muito tempo, né? Eu acredito que houve muitos momentos na história em que Deus poderia ter encerrado isso,
mas Deus é longânimo conosco, né? Não estamos dispostos a que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, enquanto leva muito tempo para os humanos, desculpe-me, não leva muito tempo para os humanos ficarem com raiva, o boletim trimestral diz que Deus é extremamente paciente. E ainda sem justificar o pecado ou fechar os olhos para a injustiça, em vez disso, né, o próprio Deus faz expiação pelo pecado e pelo mal através da cruz para que ele possa ser ambos. E é por isso que em 2 Pedro continua a dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Nós pensamos que já faz muito tempo e Jesus deveria ter voltado, mas Deus está dizendo que passaram apenas alguns dias. Espere, eu tenho mais algumas almas que podem ser salvas para toda a eternidade. E o que é a eternidade em relação a 1 ou 2 dias? Em relação a 1 ano ou 2, em relação a uma década ou 2, Deus vê as consequências eternas das almas sendo salvas ou perdidas. Em Tiago capítulo 1, versículos 18 a 20, diz que de sua própria vontade nos gerou com a palavra da verdade para que sejamos como primícias de suas criaturas. Portanto, já que devemos ser as primícias de suas criaturas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora, eu realmente adoro isso, porque quando você olha para isso no contexto de Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 14, versículo 5, descreve um povo que vai estar no Monte Sião com o Cordeiro, e no versículo 5 diz: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, estes são os que seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá, foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, Tiago está descrevendo as primícias no capítulo 1 de Tiago como aqueles que são gerados pela palavra da verdade e que são tardios em se irar. E então, Apocalipse capítulo 14 descreve as primícias como aqueles que seguem o Cordeiro. Eles estão em pé no Monte Sião com o Cordeiro, e eles o seguem para onde quer que ele vá. E quando olhamos para essa conexão aqui, percebemos por que Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz: aqui está a paciência dos santos. E então Apocalipse 13 também nos diz: aqui está a paciência dos santos. Aqueles que são mortos pela espada, eles não vão matar pela espada. Aqueles que são levados em cativeiro não conduzirão ao cativeiro. E isso vai exigir paciência. Nós lutamos com a humanidade. Você já falhou em mostrar misericórdia ou graça a alguém que te prejudicou? Talvez não em suas ações, mas talvez até mesmo apenas em seus pensamentos. E como você pode lembrar melhor do que Deus fez por você para se tornar mais gracioso com os outros em resposta à abundante graça de Deus para você? Precisamos focar na graça de Deus para conosco. Precisamos reconhecer e lembrar quão gracioso Deus tem sido conosco. E então podemos ser graciosos com os outros. Você sabe, Davi teve um momento difícil com Saul. Saul estava tentando matá-lo e Davi teve sua oportunidade naquela caverna. Mas Davi lembrou-se da graça de Deus para ele e conteve seu homem de machucar Saul. Jó e seus amigos, Jó resistiu. Seus amigos estavam apenas lidando todos os tipos de dificuldades e provações. Foi mais difícil para ele lidar com eles do que com todas as outras coisas pelas quais ele passou. Ele resistiu, mas finalmente Jó orou por seus amigos consoladores, miseráveis e médicos inúteis, e José e seus irmãos. Antes mesmo de seus irmãos chegarem ao Egito, José já os havia perdoado. Ele disse: Deus me fez esquecer todos os meus problemas e tudo o que aconteceu comigo na casa de meu pai, e é por isso que ele nomeou seu primeiro filho Manassés, que significa perdoar. Ou para fazer esquecer. E então temos Jesus na cruz. Ele morreu por todos. Os fariseus, os escribas ridicularizando até o fim, até mesmo alguns dos soldados romanos. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E quando olhamos para o amor de Deus, quando olhamos para a justiça de Deus, ao absorvermos essa imagem, ela toca nosso coração de uma forma e nos dá o poder divino e a graça para fazer aquelas coisas que não podemos fazer por nós mesmos. Deixe a graça de Deus tocar seu coração hoje. Amém? Que bênção tem sido até agora e incentivamos você a permanecer conosco. Vamos fazer uma breve pausa e voltaremos em um momento. Olá, eu sou Greg Morricone e estou muito feliz que você se juntou a mim para o Momento Missão da 3ABN. Ouvimos algumas histórias incomuns de como Deus usou a 3ABN para alcançar aqueles que estão em busca da verdade, mas é bastante raro ouvir sobre ele usando o cachorro de alguém. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu com Greg de Hermiston, Oregon. Nascido em uma família militar, Greg diz que eles se mudavam muito. Como uma família católica, ele foi matriculado em escolas católicas, frequentava a missa toda semana e até servia como coroinha.
Mas ele tinha perguntas que ninguém conseguia responder. Como por que adoravam no domingo ao invés de no sábado, o sábado? Como Jesus fazia? Quando adulto, ele começou a frequentar uma igreja pentecostal. Mas essa experiência também não o satisfez. Eventualmente, ele se afastou e não foi mais à igreja por muitos anos. Então, um dia, enquanto mudava os canais da televisão, ele viu um chamado 3ABN. Depois de assistir por alguns segundos, ele mudou de canal, mas imediatamente seu cachorro, Echo, olhou para ele e depois de volta para a tela, como se estivesse interessado. Ele pensou, isso é estranho. Então, ele voltou para 3ABN e o que aconteceu a seguir é bastante incrível. Portanto, não deixe de sintonizar na próxima vez para descobrir como Deus usou um cachorro para mudar a vida de Greg para sempre. Vejo você novamente no Momento de Missão 3ABN. Que Deus te abençoe de uma forma especial hoje. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora estamos prontos para continuar com a parte da lição de terça-feira, irmã Jill Morricone. Muito obrigado, Pastor Johnny e Pastor James. Que lição incrível! Nas últimas semanas, temos estudado sobre o amor de Deus, quem é nosso Deus e seu caráter, mas seu caráter também abrange sua justiça. Às vezes, acho que focamos demais apenas na parte do amor e esquecemos a parte da justiça, mas que os dois estão unidos, entrelaçados, ambos aspectos do seu amor. Na terça-feira, olhamos para a indignação justa. E eu quero começar com algumas perguntas para vocês aqui hoje. Toda raiva é errada? Você conhece aquela escritura que lemos às vezes? Está em Efésios 4, versículo 26. Fique com raiva, mas não peque. O que isso significa? A raiva pode ser justa? A ira de Deus contra o pecado é santa? A raiva pode ser parte do amor de Deus? Sabe, como humanos, gostamos de falar sobre amor e gostamos de falar sobre o amor de Deus, mas às vezes temos dificuldade em aceitar sua ira ou sua justiça. Mas e se a ira estiver realmente conectada com o amor? Como Deus se irrita com o mal porque Ele é amor. Quero dar-lhe uma declaração aqui e vamos citá-la durante a minha parte da lição. Eu acho que é muito importante olharmos para isso. A única raiva sem pecado é a raiva contra o pecado. Quero dizer isso novamente. A única raiva sem pecado é a raiva contra o pecado. Esse é o tipo de raiva que Deus tem. Você sabe, como humanos e a humanidade em geral, e eu poderia até dizer que já fui culpado disso, às vezes odiamos as pessoas e abraçamos o pecado. Deus, por outro lado, abraça as pessoas e odeia o pecado. Porque a única raiva sem pecado é a raiva contra o pecado. Então, vamos olhar para 3 exemplos. A justa indignação de Jesus, onde vemos esta raiva contra o pecado sendo exemplificada quando ele andou nesta terra. A primeira cena é Jesus purificando o templo. Encontramos isso em todos os 4 evangelhos. Vamos ver em Mateus então. Mateus capítulo 21. Vá comigo para Mateus 21, versículos 12 e 13. Jesus foi ao templo de Deus e, qual é a palavra? Expulsou todos que compravam e vendiam no templo. Em João capítulo 2, você vê que ele usou um chicote de cordas e os expulsou do templo. Agora, isso é utilizar alguma força, não é? Para expulsá-los do templo. Continue a ler. Ele virou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombas. E ele disse a eles: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a fizeram um covil de ladrões. A única raiva sem pecado é a raiva contra o pecado. Então, que pecado estava acontecendo aqui? Os judeus, os líderes religiosos, o povo a quem Deus havia encarregado de supervisionar a administração do amor e da justiça e sua lei, o ensino de sua lei. Eles tinham transformado o templo em um negócio lucrativo. A ganância havia tomado conta de seus corações. Isso foi à custa da viúva.
À custa dos órfãos e dos pobres, os judeus, os líderes religiosos, estavam oprimindo as próprias pessoas que deveriam ajudar. O templo deveria ser um lugar sagrado, um lugar onde Deus estava, um lugar onde qualquer pessoa poderia entrar e encontrá-lo, um lugar de ajuda, um lugar sagrado. Em vez disso, injustiça, opressão, ganância e pecado estavam ocorrendo dentro dos limites da igreja onde as pessoas deveriam se reunir para Deus. Por que Jesus estava zangado? Porque o amor é posse. Eu vou salvar você para mim a qualquer custo. Vê, Deus quer um relacionamento exclusivo contigo e comigo. Isso é nada entre nós e Jesus. Eles deveriam estar no templo para adorar, para ensinar a lei de Deus, para compartilhar amor e justiça. E em vez disso, estavam adorando os ídolos do dinheiro e os ídolos da ganância, e os ídolos talvez da popularidade ou do orgulho. Em vez disso, esses ídolos entraram no templo e Deus disse: amor é posse. Eu não posso ter essas coisas na minha casa. Devemos libertá-las. Lição número 2. Vamos para o livro de Marcos. Vire comigo para o capítulo 10 de Marcos. Jesus está protegendo as crianças. Agora, muitas vezes, chamamos isso de Jesus abençoando as crianças. Encontramos isso em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Todos falamos sobre essa experiência, mas eu a chamei de Jesus protegendo as crianças. E você verá por quê. Marcos 10, 13, eles trouxeram as criancinhas para ele para que ele pudesse tocar nelas. O Evangelho de Mateus diz que ele poderia impor as mãos sobre eles e orar por eles. Mas os discípulos repreenderam aqueles que os trouxeram. O Evangelho de Marcos mostra que Jesus era frequentemente criticado por se associar com os tipos errados de pessoas, os marginalizados, os coletores de impostos, os pecadores, a mulher, neste caso, as crianças. Marcos 10, 14. Quando Jesus viu isso, ficou muito desagradado. A Nova Versão Internacional diz que ele ficou indignado. A Nova Tradução Living diz que ficou zangado. A King James diz que ficou muito descontente. E ele lhes disse: deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a tais como elas. Você sabe, nós dissemos que a única raiva sem pecado é a raiva contra o pecado. Qual é o pecado aqui? Não posso ler as motivações e corações dos discípulos, mas talvez eles se preocupassem com status ou poder. Talvez o orgulho estivesse envolvido ou o egoísmo, ou estivessem tentando manter Jesus em seu cronograma. Essas pessoas não são importantes. As crianças pequenas não são importantes. Por que Jesus estava zangado? Porque o amor é proteção. É por isso que eu mudei para Jesus protegendo as crianças. Neste caso, ele está dizendo: deixem os mais vulneráveis da sociedade virem a mim porque quero abençoá-los e estar com eles. O amor também é proteção. Eu te protegerei do mal a qualquer custo. Às vezes somos protegidos do mal ou da indiferença. Imagine se uma criança fosse roubada da casa dos pais. Os pais não se levantariam e ficariam furiosos? Eles não quereriam proteger seus filhos? Eles não quereriam ficar horrorizados e fazer de tudo para recuperá-los? Veja, o amor é proteção. Vemos isso no Jardim do Éden. Adão e Eva não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus estava protegendo-os do mal. Lição número 3. Eu chamo isso de, estamos no livro de Marcos, capítulo 3. Eu chamo isso de Jesus repreende o legalismo. Marcos 3, versículo 1. Jesus entrou na sinagoga novamente e lá estava um homem com a mão atrofiada. Então, eles o observavam de perto para ver se ele curaria no sábado. Eles poderiam acusá-lo. Vendo, ele vai quebrar a lei ou a interpretação deles da lei? E ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: avança. Então ele disse aos judeus: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar ou matar? Mas eles ficaram em silêncio. E quando ele olhou em volta para eles, sendo entristecido pela dureza de seus corações, ele disse ao homem: estenda a sua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi restaurada tão completamente quanto a outra. Jesus está violando diretamente as regras feitas pelos homens.
Ele está com raiva de que meros homens estejam impedindo outros homens de chegarem a ele, da cura e plenitude, e redenção e salvação. Isso é um pseudo-cristianismo, por assim dizer, esse legalismo, essas regras feitas por homens. Mateus capítulo 15, versículo 9 diz: "Em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos de homens." Multiplicar a lei, mudar a lei, não se trata de amor, torna-se em torno de tradições feitas por homens e regras feitas por homens. Por que Jesus está com raiva? Porque o amor é verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles obscureceram tanto a verdade da lei de Deus. Eles obscureceram tanto o caráter de Deus que tudo o que os líderes religiosos conseguiam fazer era empilhar regra sobre regra. Sem regras. Isso era tradição. Era feito pelo homem. Era desprovido de qualquer coisa a ver com o caráter, o amor de Deus. Jesus, quando repreende o legalismo, defende a verdade. Vou compartilhar a verdade a qualquer custo. Então, você e eu somos chamados a defender a verdade na palavra de Deus. Somos chamados a amar as outras pessoas e entender que junto com isso vem a justiça, porque a única raiva sem pecado é a raiva contra o pecado. Que declaração incrível! Eu adoro isso. Obrigada a todos pelas suas mensagens. Meu nome é Shelley Quinn. Eu tenho a lição de quarta-feira intitulada Deus não aflige. De boa vontade, o Deus do amor odeia o pecado. Sabe por quê? O pecado é a ausência de amor. O pecado é orgulhoso. É egoísta, o pecado é rebelde e perverso, o pecado é autodestrutivo e nunca ocorre em um vácuo. Qualquer pecado sempre afeta outra pessoa, violando seus direitos e causando-lhe dano. Se alguém peca contra nós ou contra um dos nossos entes queridos ou alguma pessoa vulnerável, qual é a nossa reação? Ficamos com raiva, não é? É natural. Ouça esta citação da nossa lição ao longo da Bíblia. Ele exibe repetidamente sua paixão a favor dos oprimidos. Os oprimidos e sua correspondente justa indignação contra os vitimizadores, aqueles que estão perpetrando isso e os opressores. Agora, aqui está a declaração. Se não houvesse maldade, se não houvesse mal, Deus não estaria irado. Sua ira é apenas e sempre contra aquilo que prejudica sua criação. Fim de citação. Não é uma ótima citação? Então, se alguém pecar contra nós, ou um ente querido, ou uma pessoa vulnerável, e testemunharmos isso, nosso senso de justiça clama por justiça, não é? O amor de Deus exige justiça, e a justiça requer julgamento. O autor de Lamentações, que a maioria dos estudiosos acredita ser Jeremias, é chamado de profeta chorão. Ele chorou pelo julgamento de Judá e pelo cativeiro babilônico. E em Lamentações 1:12, ele diz isso, que o Senhor infligiu no dia de sua feroz ira. É interessante. Deus repetidamente enviou seus profetas para avisar as pessoas que, se não se arrependessem, ele retiraria sua proteção. Ele permitiria que fossem dominados por seus inimigos, mas eles se recusaram a ouvir. Há um princípio do reino. Ouça o que estou dizendo. O princípio do reino é
este: você colhe o que planta. Escolhas ruins impactam vidas. Ações erradas têm consequências. E o que me surpreende sobre a longanimidade de Deus é que Judá foi levado para o cativeiro babilônico. Isso foi 840 anos depois do Monte Sinai. Quão paciente Deus poderia ter sido? Ele os advertiu repetidamente. Eles o entristeceram, não apenas no deserto, mas por todos aqueles séculos eles o vinham entristecendo. Agora, aqui está a citação do trimestral. De acordo com Esdras 5, depois que o povo persistentemente e sem arrependimento provocou a ira de Deus, ele eventualmente retirou-se e entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso está em Esdras 5:12, mas Deus fez isso somente depois que não havia remédio, de acordo com 2 Crônicas 26:16, e Deus posteriormente julgou Babilônia pela devastação excessiva que infligiu a Judá. Fim de citação. Então, o Senhor permitiu que seu povo fosse levado ao cativeiro como um ato de amor redentor. Ele fez isso para que eles aprendessem, reconhecessem, se voltassem e se arrependessem. E o que é interessante em Lamentações, no meio de tudo isso, quem diria, ele de repente irrompe em louvor ao considerar a graça de Deus. Lamentações 3. Os versículos 22 e 23 dizem: pelas misericórdias do Senhor, esse é o seu excede, que discutimos, seu amor, sua graça. Pelas misericórdias do Senhor não fomos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ele proclama. Mas agora pule para Lamentações, capítulo 3, versículos 32 e 33, embora ele cause tristeza. No entanto, ele mostrará compaixão de acordo com a multidão de suas misericórdias, pois ele não aflige de boa vontade, nem entristece os filhos dos homens. O que significa que ele não aflige de boa vontade? Em hebraico, está dizendo que ele não aflige de coração. Esse não é seu propósito, nem seu desejo de ferir seu povo. Sua intenção é guiá-los à salvação. Você sabe, 2 Pedro 3:9 diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ouça o clamor do coração de Deus quando seu povo estava no exílio. Ezequiel 33:11. Ele diz a Ezequiel: diga a eles, enquanto eu viver, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se desvie do seu caminho e viva. E então ele diz: desviem-se dos seus caminhos maus, porque morreriam, ó casa de Israel. O Deus do Antigo Testamento era longânime, ele era paciente, ele era amoroso, ele não se alegrava em afligir seu povo, mas como um pai amoroso. Ele os corrigiu, permitindo que sofressem as consequências de suas próprias ações, não como um juiz severo. Todos nós provavelmente já passamos por isso. Quando um pai vai nos punir, talvez com punição corporal, e eles dizem: isso vai doer mais em mim do que em você. É exatamente isso que está acontecendo com Deus. Ouça Isaías 63, versículo 9. Diz: em toda a sua aflição, ele foi afligido, e o anjo da sua presença o salvou em seu amor e compaixão. Ele os redimiu, os tomou e os carregou todos os dias de outrora. Deus dói em Deus quando você rejeita o amor dele. Falamos sobre amor não correspondido. Isso machuca o coração de Deus. Mas dói a Deus ver você sofrer. Quando você está aflito, ele está aflito. Salmo 103, versículos 13 e 14.
Temos pensado sobre como Deus às vezes nos deixa sofrer as consequências de nossas ações como um remédio. E ele meio que usa essas consequências como um bisturi de cirurgião quando você volta à palavra. Mas ouça o que dizem os Salmos 103, 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, que o respeitam, que estão em reverência a Ele, pois Ele conhece nossa estrutura. Ele se lembra de que somos apenas pó. Deus não está nos dominando como um mestre perverso. Ele está tentando nos manter. Vi uma mãe no Walmart com 6 filhos e eles tinham entre 8 anos até um bebê no carrinho. Eles eram Amish e eram muito bem comportados. Mas foi tão incrível como aqueles bebês ficaram todos juntos enquanto ela percorria a loja. Isso é o que Deus está tentando fazer. Ele está tentando nos ensinar a permanecer próximos a Ele para proteção. Oséias 11:4, ele diz: Eu os atraí com gentileza, acordes com laços de amor, e eu fui para eles como aqueles que tiram o jugo de seus pescoços. Eu me curvei e os alimentei. Jeremias 31:20. Efraim está se referindo às 10 tribos do Reino do Norte. Efraim é meu filho querido, ele é uma criança agradável, pois, embora tenha falado contra ele, sinceramente me lembrarei dele. Portanto, isso. Deus, meu coração anseia por ele. Certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor. Deus terá misericórdia de você. Ele anseia por você. Ele não te aflige de bom grado. Ele quer que você se volte para ele. Amém. Obrigado, pessoal, por me darem todos os insights de que eu precisava para minha última parte aqui. É sempre bom estar no final, pois consigo ouvir o que preciso deixar de fora e o que preciso incluir. Minha lição é mostrando compaixão. Estivemos falando sobre amor e ira e indignação. E mostrar compaixão é significativo em tudo, encerrando tudo o que abordamos até agora. Mas o ditado que o Senhor me deu, o amor de Deus não poderia ser puro a favor do pecador, a menos que sua ira seja pura contra o pecado. Tem que haver um contraste. Amor puro não pode existir fora da ira pura. Tem que ser coletivo. Alguém diz: rapaz, ele realmente me mostrou misericórdia. A menos que ele realmente não tivesse mostrado misericórdia. Quando um policial nos para numa blitz, nós saímos dirigindo com muita humildade porque entendemos o que poderia ter sido naquele momento e naquela situação. Então, mostrar compaixão é algo que a lição revela em contraste com entender e, às vezes, interpretar mal a ira de Deus. Deixe-me explicar algumas coisas aqui. A ira de Deus é a justa raiva e julgamento justo de Deus contra o pecado. Você sabe, as pessoas às vezes culpam Deus. Deus levou meu filho. Deus levou minha mãe. Por que Deus não impede isso? Se Ele é realmente Deus, por que não impede o mal? Bem, estamos vivendo em um ambiente maligno. Então Ele está realmente preparando um ambiente onde não haverá mais pecado, nem mais sofrimento, nem mais tristeza, nem mais lágrimas, nem mais dor. Então haverá o mesmo Deus. Mas não há necessidade porque não há infecção para nos proteger contra o impacto do ambiente em que atualmente vivemos. Mas em resposta ao pecado, isso está alinhado com o julgamento de Deus. O amor de Deus está alinhado com sua misericórdia, precisam ser mantidos juntos. Um não pode existir sem o outro. Aqui estão algumas passagens. É por isso que quando você olha para o ato de Deus ao erradicar o pecado permanentemente, Ezequiel fala sobre isso de uma maneira, e Isaías fala de uma maneira harmoniosa. Isaías 28, 21, na versão King James, porque a nova versão King James omite uma certa palavra que estou procurando. Porque o Senhor se levantará como no Monte Perizim. Ele ficará irado como no Vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e cumprir o seu ato estranho. Perceba, por que chamá-lo de estranho? Porque Deus não está diariamente procurando pessoas para despejar a sua ira. Ele é longânimo, está cheio de misericórdia, graça, bondade e compaixão. Agradeça a Deus por ele ser assim, porque o painel estaria praticamente vazio se Deus não fosse misericordioso conosco. É por isso que Davi, o salmista, diz:
Ele não nos tratou de acordo com o nosso pecado. Esse é o lado compassivo de Deus. Mas não cometa o erro de pensar que Deus não lidará com o pecado de forma completa e permanente. Ezequiel 18 coloca a ira e a misericórdia de Deus em perspectiva. Ele diz: então, vamos olhar para todo esse contexto da ira. O que é isso? Uma reação ao pecado. A ira de Deus é uma reação ao pecado, que é a rejeição que Deus tem pelo pecado. Ele não aceita o pecado em nenhuma de suas formas, nem a menor, nem a maior. A ira de Deus é uma forma de destacar a incompatibilidade entre Deus e o pecado. Entendeu? Se Deus não tivesse ira, as pessoas poderiam dizer: bem, talvez Deus permita isso. Não. A ira de Deus está mostrando a incompatibilidade entre Deus e o pecado. Em segundo lugar, a ira de Deus é a consequência do pecado humano. A ira de Deus é a consequência da pecaminosidade humana. Deus permite que o pecado siga seu curso e traga sua própria condenação. Algumas pessoas podem pensar: bem, Deus não vê a hora de exterminar os pecadores. Deus não pode esperar para acabar com o pecado. Aqueles que decidirem ficar no prédio onde o pecado existe receberão as mesmas consequências. Não se engane. Mateus diz que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. E eu sempre digo: eu não vou invadir essa festa. Deus quer destruir o diabo e seus anjos. Por que se colocar na lista de convidados? Não faz sentido. Terceiro, a ira de Deus é uma ação sagrada. A ira de Deus é uma ação sagrada de julgamento retributivo para aqueles que merecem condenação eterna. Não. Merece condenação eterna? A natureza de Adão merece condenação eterna. Não os filhos de Deus, mas fomos afetados pela natureza de Adão. É por isso que a redenção de Deus quer remover a natureza de Adão e nos dar sua natureza santa, para que possamos desenvolver isso em um caráter santo, ou sua natureza pura, desenvolvendo-a em um caráter santo. E em quarto lugar, a ira de Deus é uma resposta do céu. A ira de Deus vem do céu a partir da natureza e existência essencial de Deus. Quando a Bíblia diz: derramado sem mistura no cálice de sua indignação, não há misericórdia contra o pecado, porque o pecado não merece nenhuma misericórdia. Então agora a questão era: como esses textos protegem contra a vingança humana? Podemos ser bastante vingativos? Quero dizer, realmente. Você fala sobre narcisismo, isso é a humanidade de ponta a ponta, em vários graus, porque às vezes decidimos que eu preciso realmente me vingar daquela pessoa, mas tenho que encontrar uma maneira de fazer isso sem que me descubram. Isso é astuto, isso é nefário, isso é a natureza humana. Veja como a Bíblia fala sobre isso. Como a Bíblia pode nos proteger de sermos vingativos? Deuteronômio 32, 35. A vingança é minha e a recompensa. Seus pés escorregarão no momento certo. Deixe o tempo de Deus lidar com a situação. Pois o dia da sua calamidade está próximo e o que há de vir se apressa sobre eles. Então, o que podemos aprender com a ira divina? A vingança divina nos ensina a não fazer da vingança o nosso objetivo. Eu não vou me vingar da Shelley. Sabe, estou usando isso como exemplo, mas você sabe o quê? Qualquer pessoa que faça algo contra os filhos de Deus, ninguém pode retribuí-los como Deus. Lembra da imagem em Apocalipse capítulo 6? Ó Senhor santo e verdadeiro, até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão dizendo: Senhor, já devias ter feito algo. A Bíblia diz que foram dadas vestes brancas a eles e lhes foi dito que descansassem por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então Deus, o estranho ato de Deus, sua obra estranha, erradica completamente e também paga o preço àqueles que foram vingativos contra seus filhos, o que eles merecem de direito. A vingança divina também oferece ao ofensor a oportunidade de se arrepender e ser salvo. As pessoas não fazem isso. Elas não dizem: bem, você sabe, eu sei o que ele fez, mas vou dar a ele uma chance de se arrepender. Não. Às vezes, se não estamos convertidos, podemos pensar em algumas maneiras estranhas de revidar nas pessoas. Sei que há alguns anos, quando meu pai faleceu, tivemos uma situação em que havia um homem em nossa família tentando tirar nossa casa, e eu o odiava tão puramente. Eu pensei nisso um dia, e fui a uma reunião de pastores, e pedi ao Elder Walter Pearson, que agora é falecido, eu disse: poderia, por favor, orar por mim? Eu preciso tirar esse ódio do meu coração. Isso está me matando, está me sobrecarregando, e eu entreguei ao Senhor, e daquele dia em diante, eu disse: Senhor,
Isso não é mais da minha conta. Se você salvou aquela pessoa, tudo bem. Se não, eu estou bem com o que você decidir. A ira divina de Deus nos ensina que a vingança divina não se apressa em julgar e não tem sede de causar dano. Ouça isto, Provérbios 20, versículo 22. Não diga, eu vou recompensar o mal. Espere pelo Senhor e Ele te salvará. Deixe o Senhor lidar com as circunstâncias que às vezes te perturbam, porque ninguém faz isso como Ele faz. Romanos 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A melhor maneira de ser, a melhor maneira de isso soa meio vingativo, a melhor maneira de infligir vingança é ser gentil. Porque Deus pode mudar o coração daquela pessoa se você for bondoso. Mas se você decidir ser vingativo, a sua vingança não se somará à vingança de Deus. Ele removerá isso. Ele não dirá, você viu o que João fez com você, eu farei pior. Isso não é Deus. Isso é a natureza humana. Provérbios 24, 29. Não diga, eu farei com ele assim como ele fez comigo. Vou recompensar o homem de acordo com o seu trabalho. Deixe o Senhor cuidar disso. Não diga, bem, você sabe, Shelley roubou de mim, agora veja o que vou roubar da Shelley. Isso é natureza humana, isso é uma coisa terrível. É por isso que esta lição realmente é sobre não sermos vingativos, mas sim mostrarmos compaixão. Romanos 12, versículo 20. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, alimente-o. Se ele está com sede, dê-lhe algo para beber. Agora, muitos de nós ainda estamos orando para ser assim. Vamos, digam amém. Porque não dizemos, ei, você sabe, eu sei que você quebrou meu carro, vamos almoçar. Não, não fazemos isso. Essa é uma característica que é divina em todos os sentidos de pureza. Deus está tentando nos guiar por esse caminho, mas não se engane. Ouça isto. Mateus capítulo 7, versículo 2, a reciprocidade do bem e do mal. Porque com o julgamento que você julgar, será julgado. E com a medida que usar, será medido de volta para você. Então, aqui está a minha conclusão final. Permita que Deus seja o Deus da misericórdia, que mais tarde pode ser o Deus da pura vingança. Não permita que a vingança seja seu objetivo, porque Deus quer que você seja aquele que mostra compaixão. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que lição bonita. Estávamos falando sobre a lição número 5, a ira do amor divino. E temos um momento para cada um de vocês expressar um comentário final. O capítulo 4 de Jonas termina sem uma resolução. Deus revela a Jonas porque é compassivo através da ilustração de uma aboboreira que cresce e depois é queimada e morre ao sol. Então ele menciona a Jonas, ei Jonas, se você está zangado com esta aboboreira, porque não deveria eu ter compaixão dessa cidade com 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? E não há resposta porque essa história é para você e para mim. Essa história é para nós. Vamos responder da maneira que Deus respondeu ou vamos responder da maneira que Jonas respondeu? Amém. Na terça-feira, analisamos a indignação justa e acho que descobrimos, ao estudar a palavra de Deus, que a ira de Deus não é nada parecida com a ira humana, porque é dirigida contra o pecado, mas nunca contra a pessoa. Eu amo o que o pastor John disse. A vingança é minha. Eu retribuirei. Entregue isso a Deus. Entregue esse desejo de vingança a Deus e confie nele com a sua vida. Minha lição foi que Deus não aflige voluntariamente. Há muitos lugares nas Escrituras onde diz que Deus os entregou a seus inimigos. E vou dizer, entregou, entre aspas. Pense nisso. Essas pessoas estavam indo após os deuses daquelas nações. Elas estavam entristecendo o Senhor. Elas estavam servindo aos deuses de outras nações. Com seus desejos, ele os deixou ir para as outras nações. Apenas lembre-se disso. Isaías 63, 9 diz: em todas as suas aflições, ele foi afligido. Deus sente sua dor e pode te ajudar. Amém. Obrigado, Shelley. E amigos, os cristãos devem manter um padrão mais elevado em momentos de ameaça e adversidade. Por que fazemos isso? Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos nossos irmãos, 1 João capítulo 3, versículo 14. Então seja essa pessoa. Eleve seus padrões para que Cristo possa ser visto em e através de sua vida. Amém. Amém. Obrigado a cada um de vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês, sabem, Deus precisa exercer justiça, e essa justiça demanda punição ao mal. E olhem para Ezequiel 18, 32 mais uma vez. Pois eu não tenho prazer na morte de quem morre, diz o Senhor Deus.
Portanto, se arrependa e viva. Peço a todos que se afastem do mal e se voltem para ele e viveremos. Na próxima semana, a lição número 6, o amor de Deus pela justiça. Por favor, junte-se a nós enquanto oramos agora. Querido Pai Celestial, somos gratos a Ti porque o Teu grande amor nos permite saber que nos amas, mas que há justiça nesse amor. Ajuda-nos a voltar-nos para Ti para que possamos viver. Pedimos-te em nome santo e abençoado de Jesus. Amém. Amém.